Polêmica da vez após o UFC 302 é: quem é o melhor do mundo peso por peso? Jon Jones ou Islam Makhachev, né? O Dana White foi perguntado na entrevista coletiva pós o UFC 302 que o Makhachev lutou quem era o melhor, né? E ele falou que é o Jon Jones. E isso é curioso, porque não é do feitio do Dana White fazer isso não. Eu vou explicar no vídeo, mas assim, o Dana White ele costuma navegar de acordo com a maré, né? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, é um assunto interessante. Antes da gente começar, sejam bem-vindos ao canal Punch, meu nome é Igor Serafini, é um prazer enorme ter você aqui comigo. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se você é fã de MMA, clica aí nesse botão de se inscrever, você não vai se arrepender. Esse é um canal de fã para fã, tem uma pegada diferente da maioria dos canais do YouTube, né? A visão de um fã para outro fã. Então eu não sou ex-lutador, treinador, jornalista, nada disso. É a visão de um fã para outro fã, de um torcedor para outro torcedor. Você vai gostar. Se você é fã de MMA, você vai curtir. Pode confiar e se inscrever aí, combinado? Muito bem, então vamos pro tema, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Então, pessoal, olha só. O Dana White foi perguntado, como eu falei, né? Pelo jornalista pós-luta. E aí falou. Ele respondeu que o melhor peso por peso é o Jon Jones. E por que isso é uma coisa, vamos dizer assim, incomum? Porque o Dana White, ele tem o hábito de navegar de acordo com a maré, né? A opinião dele é fluida, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático do porquê que a opinião dele é fluida. Ele já falou, depois de lutas do Max Holloway, que o Max Holloway é o melhor peso-pena de todos os tempos. Ele já falou que o Zé Aldo é o melhor de todos os tempos. E ele já falou que o Volkanovski é o melhor de todos os tempos. Então, assim, o Dana White, ele normalmente, depois da luta de um lutador específico, ele enche a bola do cara. Afinal de contas, cara, o Dana White, acima de tudo, quando se trata de UFC, ele é o cara que cuida do produto. Não tem jeito. E cada lutador é produto do UFC. Né? Não é o ser humano, Volkanovski, Makhachev, esses caras não são a mercadoria. Não é o ser humano que é a mercadoria do Dana White. A mercadoria do Dana White é o lutador. A imagem do lutador, a luta que o lutador entrega, né? Não tem jeito, é assim que funciona a grosso modo. E ele trata isso com muita seriedade, né? Então por que carambas ele falou que o Makhachev não é o peso por peso, sendo que ele tinha acabado de lutar, né? Não é o número 1 peso por peso, sendo que ele tinha acabado de lutar. E a resposta é simples. O maior mercado de MMA do mundo é os Estados Unidos, é o que mais compra. E é óbvio que é muito do interesse do Dana White que o maior da história, o maior da atualidade, o maior da porra toda, seja de lá. Né? É muito importante que o MMA nos Estados Unidos esteja aquecido. E se o Dana White vem a público e mete que o Islam Makhachev é o melhor do mundo peso por peso, o que ele faz? Ele transfere o valor que hoje está no MMA americano, no mercado americano, que é o mercado que mais bota dinheiro no bolso dele, e joga para a Rússia, que não bota dinheiro nenhum. A Rússia é igual ao Brasil, gente. Né? Apesar do Oriente Médio ter os árabes, os sheiks e tal, que botam muita grana, tudo isso, mas assim, cara, não compara com o nível de dinheiro que vem do mercado americano. Né? Não tem, o que os sheiks pagam não arranha o que os Estados Unidos vende o que o UFC vende de pay-per-view nos Estados Unidos por ano. Então, assim, tem um motivo, tem método por trás das opiniões do Dana White, tá? Ele não fala nada sem pensar, é muito raro. Até quando ele parece estar nervoso, tem método, né? Até quando ele parece falar de cabeça quente, tem método, né? Ele não é bobo. Ele não está à frente de um negócio de tanto sucesso por tantos anos sendo otário. Dito isso, quem é o melhor peso por peso? Jon Jones ou Makhachev? Tem algumas coisas que precisam ser analisadas, né? Primeiro, o histórico do Jon Jones tem um peso? Tem um peso, claro que tem um peso, né? Você não pode ignorar o que o cara fez a carreira toda para definir o melhor de hoje, da atualidade. Né? Não dá para fazer isso, não dá para simplesmente falar, pô, quem é o melhor agora? Fulano, então e o outro? Não, o que ele fez para trás não vale nada? Vale, tem um peso, tem um impacto. Né? Agora, até que ponto tem um impacto? Eu acho que é necessário que haja, na atualidade, uma entrega muito maior do que o Jon Jones tem entregue, né? Ultimamente. Por exemplo, o Makhachev lutou com o Volkanovski, que era o último número 1 peso por peso ali, antes do Jon Jones voltar e tal. Ele foi o número 1 peso por peso durante um tempo, né? Quando eles se enfrentaram, né, pela primeira vez, o Makhachev e o Volkanovski, o Volka era o número 1. O Makhachev venceu numa luta apertada. Os caras que fazem o ranking não tiraram o Volka da primeira posição peso por peso para pôr o Makhachev. Né? Não tiraram, mantiveram. Depois o Jon Jones lutou, voltou e assumiu o posto, vamos dizer assim. Mas o que eles levaram em consideração? A história do Volkanovski, né? Não basta uma derrota para o Makhachev tomar o lugar dele como o melhor da atualidade.
ele perdeu essa posição quando perde pro Topuria, né? Mesmo porque ele ainda era campeão no momento que perdeu pela primeira vez pro Makhachev. Então, tem um peso. Nós não podemos ignorar esse peso. Mas o Volkanovski, de fato, tinha uma ação constante, lutava muito. O Jon Jones não. O Jon Jones, uma luta em 4 anos, mais ou menos, eu nem olhei antes de fazer esse vídeo, mas é mais ou menos por aí. Só lutou com o Gane. Ele ficou mais de 3 anos parado, lutou com o Gane, agora já tá mais de 1 parado. Né? Uma luta em 4 anos. Porra, aí é complicado, né? E o Makhachev, sem dúvida nenhuma, tem feito por merecer. A gente tem que dar o braço a torcer, gente. Não tem jeito, né? O cara ganhou do Charles, que é um monstro de lutador, né? Depois ele ganhou do Volka, que apesar de ser peso-pena, era o número 1 pound for pound, né? Ganhou 2 vezes. A gente aqui na rivalidade, na zoeira, a gente fala, né, que não pesa nada, que era peso-pena, que isso, que aquilo, e até é verdade, né? Mas a gente, obviamente, o Volka tem condição de lutar com peso leve de igual para igual, gente. Né? E ele provou isso na primeira luta contra o Makhachev. Na segunda ele pegou de última hora, não se preparou. Então essa eu até tiro, mas o Volka é um grande lutador. Você não pode ignorar o Volkanovski, de jeito nenhum, entendeu? Então assim, e agora vence o Dustin Poirier. E vence de uma forma interessante, porque o Dustin Poirier é um top há muito tempo no peso leve, né? Apesar de ser muito azarão, ter sido muito azarão para aquela luta, é um cara com grandes vitórias na carreira, com vitórias relevantes, né? E um cara forte, pesado, e deu um calor danado no Makhachev, fez aquele corte, né, naquela cotovelada, que pô, fez um sangramento duro, e o Makhachev caiu de rendimento depois daquela cotovelada, daquele corte, e achou a finalização no último round, uma finalização rara, difícil, né, o Darce Choke. Então assim, realmente teve aura, né? O Makhachev mostrou a aura de campeão, e a nível de número de defesas de cinturão hoje, ele é o que tem mais defesas acumuladas seguidas, né? Na atualidade. Então, eu acho justo que o Makhachev seja o número 1 pound for pound. Se o Jon Jones volta e vence, seja quem for, seja o Miocic, seja o Aspinall, seja qualquer outro, o Poatan principalmente, aí tudo bem, ele até pode... eu acho que ele vai sempre ter a prioridade pelo histórico dele, mas ele tem que apresentar alguma coisa no histórico recente. Não basta só o que ele fez há 4 anos atrás, 5 anos atrás. É aquilo e mais alguma coisa. Senão, senão aí é fácil, né? Senão aí, volta, sei lá, o Anderson Silva com as suas 16 vitórias seguidas pro topo do ranking, estando aposentado. Então, é o que eu penso, né? Mas eu quero saber de você. O que você pensa? Quem é o melhor do mundo peso por peso? Makhachev é o caralho, é o Jon Jones, ou o Jon Jones é o caralho, é o Makhachev? Comenta aí, que eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa. Eu leio todos os comentários, vou ler o seu também. Quero ver quem você considera o melhor da atualidade, beleza? Se você gostou do vídeo, jab direto no like, é muito importante. Toma 1 segundo do seu tempo, rapidinho, gente, 1 segundo, e ajuda pra caramba o canal, de verdade, ajuda muito. O YouTube entende que o vídeo é bom, entrega pra mais gente, e em 1 segundo você dá uma moral enorme pro canal Punch, tá? Muito obrigado a todo mundo que deixa o like. No vídeo aqui do lado eu falei a respeito do Malhadinho, né, que passou o carro no Alexander Romanov, voltou a vencer, via rápida, de forma contundente. Falei sobre essa luta no vídeo lá, se você ainda não assistiu, dá uma passada que tu vai gostar. Combinado? Um abraço pra você, até amanhã. Valeu, fui!